Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando cada dia conhecer mais este Deus maravilhoso, este Deus que nos ama, este Deus que se revela em toda a natureza, mas que se revela nas Escrituras e que se revela pessoalmente a cada um de nós. Este Deus pessoal, infinito, grande, maravilhoso, este Deus que nos salva, que nos livra, que nos protege, que nos ama. Este Deus maravilhoso. E nesta série de programas estamos conversando sobre a história da salvação em cada livro do Antigo Testamento, vendo as profecias, vendo como há um paralelo tão grande entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E no programa de hoje conversaremos sobre isto, sobre a história da salvação no livro de Ageu. Você está pronto? Conhece este profeta Ageu, quando ele viveu e o que ele falou? Bem, deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor. Deus vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. O profeta Ageu, nós sabemos que ele viveu em um tempo, no tempo do cativeiro da Babilônia. Houve os profetas que viveram antes deste período, os que viveram dentro deste período, que falaram para o povo, que ensinaram sobre a reconstrução de Jerusalém, a reconstrução do templo. E nós vamos ver aqui o período desta profecia de Ageu. Quando foi que Ageu viveu e anunciou? Você sabe o tempo que nós estamos vivendo? Esse tempo que antecede a vinda de Jesus. É um tempo precioso em que temos de ouvir a sua palavra. Vamos ver então o período da profecia de Ageu. Ageu capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim: No segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Bem, você já pôde ver aí a época em que Ageu viveu. Ageu viveu no tempo em que o povo estava vindo da Babilônia. Depois daqueles 70 anos de exílio, estavam vindo para Jerusalém. Encontram a cidade destruída, os seus muros caídos e o templo totalmente destruído. E Ageu vai ser esse profeta que vai levantar a força, o ânimo do povo para que possam reconstruir ou construir novamente o templo do Senhor. Havia entre o povo um pensamento de que jamais Babilônia iria entrar em Jerusalém. Jamais iria tocar no templo, que o templo era a menina dos olhos de Deus. Bem, o templo do Senhor não é um templo feito por mãos de homens. É o templo do nosso corpo. Somos o templo do Espírito Santo. Nós vamos ver isto. Mas era necessário reconstruir o templo. Era necessário reconstruir os muros de Jerusalém para preparar a vinda do Messias. Então, nós vimos que esta profecia de Ageu vai nos falar deste tempo e vamos ver a reconstrução do templo e a oposição dos inimigos dentro desse contexto quando viveu o profeta Ageu. Em Esdras capítulo 5, de 1 a 5, nós lemos o seguinte: o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém
mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então, começaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os 2 profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e consertarem estas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas e, por isso, os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dario e recebessem uma resposta. Bem, aqui podemos ver o tempo em que viveu Ageu junto com o profeta Zacarias. Ageu, Zacarias, Malaquias, os 3 últimos livros do Antigo Testamento. Zacarias e Ageu profetizaram sobre a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Era preciso reconstruir. Era um trabalho bem grande, era um esforço muito grande, mas necessário para preparar as gerações que viriam, para preparar o mundo para a vinda do Messias. Hoje, nós estamos também vendo um mundo destruído, vendo tantas coisas. Hoje nós estamos vendo o cristianismo, aquilo que foi construído na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, sendo destruído, perseguido, sendo blasfemado. Vemos os símbolos do cristianismo sendo arrancados dos locais públicos, das escolas, e mesmo vemos até abrindo sessões políticas, já tirando o nome de Cristo na Europa, na América, no Brasil, no mundo, abandonando uma destruição daquilo que foi construído com tanto esforço. Tantos irmãos deram a sua vida ali no período da Reforma para que tivéssemos a Bíblia em nossa língua. Quantos foram para a fogueira? Quantos morreram? E nós sabemos que isto é algo tão tremendo, saber e conhecer a geração em que nós vivemos. Saber que temos um tempo em que precisamos profetizar a reconstrução, não só do templo, mas também das muralhas de Jerusalém. Jerusalém não significa apenas a capital de Israel, mas Jerusalém também é a igreja. A Jerusalém espiritual é a igreja do Senhor. E em muitos lugares a igreja foi abalada, foi destruída, foi arrancada do seu lugar. Hoje você vai à Turquia e ali você vai ver os locais onde tinha Éfeso, Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Sardes, aquelas 7 igrejas do Apocalipse, ali estão aquelas antigas cidades em ruínas, em ruínas. E o cristianismo ali na Turquia é quase zero, é uma porcentagem muito pequenina. Tempo de reconstruir? Sim. E tempo de levantar as muralhas, tempo de levar a mensagem até os confins da terra, e tempo de levantar os muros, ou seja, a proteção para a igreja, a proteção para o povo de Deus, para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, a proteção através da palavra de Deus, através do ensino das Escrituras de que Deus é o Criador, de que a teoria da evolução é uma mentira, não tem comprovação, não é verdadeira ciência, e que a verdadeira ciência caminha lado a lado com as Escrituras. Isto é, reconstruir muralhas, muros de proteção
da igreja. Isto é, reconstruir o templo. Mas vamos continuar vendo que Deus estava presente na reconstrução do templo. Deus fala isso através do seu profeta. Vamos ver Ageu capítulo 1, versículo 13. Diz assim: E assim, Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: Eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. Uma palavra simples, clara, radical, perfeita, maravilhosa, digna de confiança. Eu estarei com vocês. Podem reconstruir, podem começar, levantem. Vamos arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e vamos reconstruir o templo. Eu estarei com vocês. Ah, como é maravilhoso saber que o Senhor está conosco em todo o tempo para fazer a sua obra. Como é maravilhoso, estamos aqui com o Ministério Gideões, 24 horas diante do Senhor, indo às nações do mundo. Acabei de chegar de Guatemala, da Nicarágua, do Panamá, deixando ali as torres estabelecidas, a semente plantada para os exércitos dos Gideões Mirins. E como é maravilhoso saber que Deus está conosco. E se Deus está conosco, como cantamos, não há o que temer. Não há. Nós podemos ir em frente. Nós vamos ver que no Novo Testamento, quando se fala da reconstrução do templo, da destruição e a reconstrução do templo, Jesus fala sobre isso, mas referindo-se ao seu corpo, referindo-se a Ele mesmo. Vamos ver o que a Escritura nos diz? Tome a sua Bíblia no Novo Testamento, em João capítulo 2, versículos 19 a 22. Lemos assim: Jesus respondeu: Derrubem este templo e eu reconstruirei de novo em 3 dias. Eles disseram: A construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isto e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Jesus olhou aquele templo magnífico, olhou aquele templo que Herodes gastou 46 anos para reformar, para ampliar, para aumentar a esplanada ali do templo, para construir as câmaras de uma forma tão precisa, trazendo mármore da Itália, de uma maneira para impressionar os romanos e os próprios judeus. Gastou muito tempo reconstruindo, ampliando aquele templo. E Jesus olha para toda aquela maravilha, Jesus olha para aquelas colunas, Jesus olha para aquelas pedras lavradas e diz para os discípulos: estão vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Era aquele templo, a palavra dele se cumpriu, mas ele agora estava falando de um templo verdadeiro, que eles não podiam entender, seu próprio corpo. Ele disse: destruí esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Em 3 dias eu levantarei de novo. E eles achavam que Jesus estava zombando, que Jesus estava falando balela, que Jesus não estava em si ao dizer essas palavras: em 3 dias eu reconstruirei. Impossível, impossível, impossível reconstruir um templo grande, gigantesco, até nos nossos dias. Para fazer isso é um esforço tremendamente grande e uma preparação gigantesca. E Jesus disse: destruir. E realmente eles destruíram. Não que tivessem esse poder de tocar, este poder de
tirar a vida do Senhor, porque Ele é o autor da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus ali na cruz, ninguém tirou a sua vida, mas Ele de si mesmo a deu. Ele se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele disse ali na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo essas palavras, tombou a cabeça e expirou. Ele jamais morreria se não tivesse dito isto, porque Ele é a vida. Nele estava a vida. Jesus é a vida. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Ele entregou a sua própria vida e Ele disse: eu recebi esse mandado do meu Pai, essa direção do meu Pai, de dar a minha vida e de tornar a reavê-la. Esse mandado eu recebi de meu Pai. Derrubem este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Em 3 dias. Mas esse templo era o seu corpo. E realmente isso aconteceu. E a palavra nos diz que quando os discípulos ouviram, e depois que Jesus ressuscitou, ao 3º dia, eles se lembraram. Jesus disse isso. E creram. E foram fortalecidos na fé. Nós vamos ver que Deus, no livro de Ageu, vai encorajar o seu povo para a reconstrução do templo. Deus nos encoraja para fazermos a vontade dEle. Deus nos anima a fazer aquilo que está no coração dEle. Então Deus encorajou o seu povo para a reconstrução do templo, como está escrito no livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 2, de 4 a 9. Lemos assim: no entanto, tenham coragem. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com meu povo quando tirei do Egito, o meu Espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo, pois é isto que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo: daqui a pouco farei com que tremam os céus e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Que coisa linda! Deus aqui está animando o seu povo para a reconstrução do templo. Deus está dizendo: coragem, coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem todo o povo. O Senhor continua falando conosco: coragem, não temas, não temas, pois eu sou contigo. Coragem para cumprir a vontade de Deus. Dentro de cada geração, o Senhor nos anima com a sua palavra, com a sua presença. Ele diz: eu falei, eu estou com vocês, eu vou à sua frente. Não tem nada melhor do que Deus. Não tem nada maior do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem nada mais poderoso do que fazer a vontade de Deus. Nada. A pessoa pode ganhar o mundo inteiro. A pessoa pode ter o dinheiro que for, achando que é dela. Porque aqui Deus está dizendo: meu é o ouro, minha é a prata. Tudo pertence a Deus. Até para reconstruir o templo, o que o povo precisava, era Deus que ia dar. E Deus dá a você, a mim, a nós, o que é necessário para cumprirmos a sua vontade.
Mas nós vamos ver que no Novo Testamento, em Cristo, a igreja é o templo do Espírito Santo. E o seu trabalho não é vão no Senhor. Jesus falou que o corpo dele era o templo. E ele diz, a palavra diz agora que nosso corpo também é templo, templo do Espírito Santo. Olha aqui o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 57 ao 58. Diz assim: mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Ou seja, o trabalho que fazemos para o Senhor não é vão. Não é tempo desperdiçado, não é tempo que nós perdemos quando estamos pregando a palavra, quando estamos vivendo a palavra, quando damos testemunho da nossa fé. E a igreja hoje, eu e você, que fazemos parte do corpo de Cristo, nós que somos a habitação do Espírito Santo. Onde eu vou, devo levar a presença de Deus. Onde você vai levar a presença de Deus. Deus conosco, Deus em nós. O Espírito Santo agora é o selo, é o penhor, é a garantia da nossa salvação. É um selo, estamos selados, marcados. E naquela época, quando a Bíblia foi escrita, o selo era uma bolinha de cera, massinha ou derretida, colocada em uma, vamos dizer, em documentos, em um livro, e aquele selo com a marca, com o sinete da pessoa que estava selando, só podia ser aberto com autorização pelo dono. O Senhor é o nosso dono. Estamos selados pelo Espírito Santo. Só Deus pode tocar em nós. Pertencemos a Ele. É maravilhoso ter este selo. Você já tem o selo do Espírito Santo? Seu nome já está lá no livro da vida? Vamos orar? Se você ainda não tem certeza da sua salvação, agora é a hora. Feche seus olhos, curve sua fronte. Se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, contempla o meu interior, perdoa, Senhor, os meus pecados, lava-me, purifica-me de todo pecado, de toda injustiça e dá-me um coração puro, santo e bom. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, para alegrar o Teu coração, para viver na Tua presença. Recebe-me e encha-me com Teu Espírito Santo, pois eu preciso de Ti. Recebe a minha vida e o meu coração. Eu sou Teu, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É maravilhoso andar com o Senhor e ter a certeza da salvação. Fique firme, perseverante. E que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.